Olá pessoal, tudo bem? Como prometido no vídeo da semana passada, eu estou retornando aqui para falar um pouco mais sobre como foi essa semana com essas atividades que eu fiz aqui do Drawbox e explicar um pouquinho sobre o Drawbox para vocês, para quem não conhece, né? E discutir como foram esses dias, essas atividades e o que foi feito, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, Drawbox é esse site aqui. E ele é basicamente um curso online, gratuito, 100% gratuito, onde você tem uma quantidade razoável de lições, né? Se você olhar aqui, a gente tem um total, se não me engano, são 7 lições, né? São 7 lições. Aqui tá como lições, nós vamos chamar de 7 módulos, né? E esses módulos, eles ensinam determinados aspectos no desenho, começando do zero, desde segurar uma caneta até desenhar esse tipo de veículo, por exemplo, com construções de veículos, focados em perspectiva. E quando a gente fala perspectiva, não é só um ponto, 2 pontos, 3 pontos, mas a gente está falando também de volume, de forma, de shape, de, como é que eu posso dizer, de formas orgânicas, é, de texturas também. Então, tem vários termos, vários assuntos, vários tópicos interessantes nessas lições. E vou tentar não me estender, porque esse vídeo aqui é uma regravação, porque eu gravei um vídeo ontem, subi e eu percebi que o áudio ficou todo picotado. E eu fiz um teste aqui agora, não parece estar picotado, então vamos seguir dessa forma. Enfim, Dropbox é produzido por esse carinha aqui, que ele tem um nickname de Uncomfortable, que é justamente desconfortável, né? Porque é um estudo desconfortável. Não porque desenhar é desconfortável, mas porque o processo que ele indica aqui para a gente aprender é um pouco desconfortável. Mais no sentido da gente começar a mudar um pouco a nossa mente em como enxergar um trabalho realizado, como produzir desenhos e como desenhar mesmo sem saber desenhar. Porque esse é o intuito. Ele até explica aqui que você não vai conseguir desenhar, aprender a desenhar se você não desenhar. E a gente tem aquela mania de, não vou desenhar tal coisa porque eu não sei desenhar. Então a gente nunca vai passar para aquele próximo nível porque a gente está sempre preso no nível anterior ao que a gente realmente está. E ele tem várias lições aqui onde ele explica, vários textos onde ele explica isso. Então vamos começar aqui da lição 1, que é aqui o primeiro módulo geral, que é parte 1, né? The Basics. Mas antes de eu começar aqui, tá em inglês porque o site é feito em inglês. Mas, se você vier aqui, por exemplo, em Translate with Google, pedir a tradução do Google para traduzir, ele vai traduzir perfeitamente. É o suficiente para você entender. Aqui eu usei tô usando o Firefox, né? Tem essa opção aqui. Mas no Chrome também tem. Você pode simplesmente copiar o link e jogar no Google Tradutor e ele vai traduzir para você, tá? Vou manter em português aqui, só para ficar um pouquinho mais rápido e eu não precisar ficar traduzindo de cabeça aqui toda hora, que mexer em 2 idiomas ao mesmo tempo buga a minha mente. Então vamos lá na lição 0. Na lição 0, ele começa a dar uma introdução, explicar um pouco sobre o Drawbox também, e ele já começa com algumas ferramentas legais aqui. Por exemplo, você não gosta de ler? Você pode ouvir o texto, que eles têm como se fosse uma narração aqui do texto. Obviamente isso aqui é em inglês, eu não testei se tem em outro idioma. Mas caso você prefira, tem essa opção. E ele vai explicando aqui o que, que esse curso ensina ou não ensina, como ele recomenda que você tire o melhor proveito do curso, é, os métodos que ele tem, os materiais que você vai utilizar. Ele explica para você ler o material e assistir os vídeos, porque tem vídeos também, tem um roadmap aqui legal, tem os vídeos e tem o texto, e ele fala para você unir os dois, porque os dois têm dinâmicas diferentes. Em vários vídeos ele tem exemplos dele desenhando, em alguns ele só mostrando como funciona a ferramenta. Vai falando sobre os fundamentos, sobre traço, sobre observação, raciocínio espacial. Aqui ele também tem um pouco do Merchan, que ele vende alguns cursos, mas aqui totalmente opcional, você não precisa disso. E explica como o Drawbox é concluído, né? Que ele tem como o Drawbox é gratuito,
que ele tem alguns patrocinadores, alguns links de afiliados, o curso que ele vende também, o Patreon, que é um site onde você pode patrocinar algum produtor de conteúdo. E aí você vai passando lição por lição. Aqui ele vai falando sobre como mudar a mentalidade, é, que desenhar aqui e se divertir não é a mesma coisa, né? Então ele vai explicando que mesmo que seja por hobby, não necessariamente você quer fazer o trabalho mal feito. É, é que ele fala aqui, ó, a coisa mais difícil que você já fez, justamente porque o resultado final é o que você acaba, é o que acaba atrapalhando você, acaba te travando, porque a gente pensa tanto no resultado final que esquece do processo, né? E aí ele traz uma ferramenta muito legal que ele chama de a regra dos 50%, que esse tópico inteiro ele fala sobre isso de formas diferentes, mas que ele vai explicando aqui que a cada tempo, cada minuto que você gastar com os exercícios do Drawbox ou qualquer outro exercício de qualquer livro ou curso que você estiver fazendo, para você investir o mesmo minuto em desenho por você mesmo. Desenhar de imaginação, desenhar uma coisa que você goste, um personagem que você gosta, uma cena que você gosta. E aí ele tem alguma ferramenta aqui legal de desenho para caso você esteja sem ideias para desenhar, que é esse carinha aqui, que é o Draw Prompt. O que esse cara faz? Ele te mostra uma proposta de desenho com um textinho aqui totalmente randômico. Eu tenho uma página traduzida aqui, vou mostrar para vocês. Aqui ele tem, por exemplo, ó, a maior coisa você não deveria escalar. Aí ele vai dar um texto, quando você é criança, fala pra você não subir nos balcões. Na adolescência, não escala aquela cerca. Na vida adulta, não tente escalar o Everest, seu velho tolo, vai acabar morto. Então tem umas brincadeiras assim. E ele te dá uma ideia do que você pode desenhar. Uma proposta aqui. E se você não gostou dessa, é só você atualizar a página. Ele vem e traz um outro desenho para você, uma outra proposta de desenho para você. Isso é muito legal, que a gente gasta muito tempo. O que que eu vou desenhar agora? O que que eu vou desenhar agora? E aqui ele simplesmente te joga um e você pega e faz. E o legal é que você consegue ver, aqui eu recomendo você ver depois, ver como outros alunos do curso resolveram esse desenho. Então você tem aqui, por exemplo, o desse rapaz aqui, que ele fez aqui, ó, grande espada. A gente estava vendo outro, não era o de D&D. Vamos ver o... Deixa eu colocar em inglês aqui, novamente, porque ele não deixa usar todas as ferramentas. Mas vamos ver aqui o desenho de algum coleguinha, que aqui a gente tinha visto da escalada, né? Deve ser The Great Scale ou alguma coisa parecida. Como é que a gente vai chamar isso aqui? Como é que estava isto em inglês? Vamos ver aqui, né? Já que eu perdi. É melhor a gente pegar um outro qualquer. Vamos pegar aqui o do D&D, por exemplo. Aliás, vamos pegar o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo o que da arma d'água, que acho que é Splash Gun. Deixa eu ver aqui. Lá, 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 lá. Summer Fun, era esse? Será? Vamos ver. Acho que era esse mesmo. Isso, com a arma d'água. Então vamos ver o coleguinha aqui. O que que ele fez? A coleguinha fez aqui, ó. Uma minha d'água. Ela deu uma explicaçãozinha, fez uma pistolinha d'água. Pra ficar de cabeça pra ter que rotacionar, né? Mas enfim, tem o desenho aqui. Aí você consegue ver os desenhos dos seus colegas aqui. E, enfim, no Drawbox aqui ele explica um pouco melhor. Você pode ver toda a explicação. Voltando para a lição 1, onde é que eu estava? Eu estava falando sobre o de desenho, né? Vamos lá. Então, seja mais 7. Aqui, regra de 50%. Aqui ele fala, né? Putz, eu não estou pronto para desenhar isso. Deixa eu traduzir novamente. Aqui.
Aí, aquele começa falando aqui, né, que o fracasso é coisa de principiante, você vai fracassar bastante, a gente tem que entender que isso faz parte do processo. É aquilo que eu falei, né, que não estou pronto para desenhar isso. Essa é uma afirmação extremamente comum que ouço dos alunos. Sempre que pedimos que desenhem por puro prazer, geralmente é algo como: não sei desenhar, não sei o que desenhar. Bem, o que você desenharia se tivesse todas as habilidades do mundo? Eu desenharia o X, mas não estou pronto para desenhá-lo agora. E aí ele dá a explicação sobre isso, que é realmente interessante. Fala um pouco sobre bloqueio mental. E aqui a regra dos 50% que eu mencionei, que a cada 1 minuto gasto em atividades de desenho, você investe 1 minuto em desenho por conta própria. E aqui ele tem várias explicações que vale a pena você ler muito esse texto aqui e ver o vídeo que ele fala sobre. Aqui ele também fala um pouco sobre depressão e aprendizado artístico, então para quem tiver interesse pode ler também, vale a pena. E alguns outros recursos aqui do curso. Aqui ele vai explicando como utilizar esse curso, né? Que então tirar o máximo proveito. Então ele dá algumas dicas da ferramenta aqui do Drawbox, como você postar os seus trabalhos, o feedback que você pode ter pelo Discord ou pelo site. E ele tem dois tipos de feedback, que é o gratuito, que é o da comunidade, e o pago, que é o que você envia, e ele ou os professores indicados por ele fazem a avaliação do seu trabalho. Então, se você tiver a opção e não for viável financeiramente para você, por favor, faça isso, que eu acho que deve valer muito a pena. Mas você não é obrigatório fazer, obviamente. Alguns aquecimentos, que ele vai dando explicação. Aí ele começa com as ferramentas necessárias e recomendadas, que é basicamente explica por que não usar digital nesse processo, não que você não possa desenhar digital por livre e espontânea vontade, mas nesse processo. E por que você usar canetas de tinta. E no caso aqui pra gente aqui é como se fosse aquela ideográfica, né? De nanquim. O tamanho, a ponta fina 0,5 e por que não esferográfica ou lápis e borracha. Aí ele tem uma explicação muito forte sobre isso. E não precisa ser canetas muito caras. Você tem algumas muito caras lá da Staedtler, por exemplo, mas tem da Stabilo, Faber-Castell e outras que a gente encontra em qualquer lugar aqui do Brasil. E eu falo qualquer lugar porque eu moro numa cidade muito pequena e aqui eu encontro. Então você vai encontrar na sua cidade provavelmente, ou você pode pedir pela internet. Você vai encontrar preços bons de caneta abaixo de R$ 10 aí, por exemplo. E uma caneta você vai fazer desenho pra caramba, dura muito. Aqui novamente, porque não usa lápis ou caneta esferográfica, canetas técnicas, tinteiro, caneta em gel, tem várias explicações aqui. E o papel mais simples possível, papel de impressora, esse calhamaço que a gente compra de folha Chamex é o suficiente. E aqui ele vai falar de outras ferramentas, quando você usar régua ou não, tem as explicações direitinho, vale a pena ver. Vamos aos exercícios. Aqui ele dá algumas dicas e vai falar o que você tem que fazer, se preparar e tal, porque vídeo e texto, a diferença entre um para o outro. Aqui ele vai falar como você usar o seu braço, não desenhar apenas com os dedos, fazendo aquele movimento de pinça. E eu tô apontando aqui, percebi que eu não estou com câmera nenhuma ligada, mas fazendo aquele movimento de pinça, mexendo só os dedos ou o punho. Como você usar o cotovelo e o ombro, aqui ele tem uma explicação para você sobre isso. E dando explicação da diferença um para o outro aqui, né? Vai explicando onde você rotaciona a página, a forma de ficar mais seguro, mais confortável para você, como treinar essa musculatura para você, como segurar a caneta. E aí ele começa a atividade em si, que começam a ser como fazer as linhas. E aqui é importante prestar atenção que ele fala muito sobre não fazer aquela linha, a que ele chama de chicken sketch, mais scratching, mas pra gente é conhecido aqui como aquela linha peluda, né? Que a gente vai desenhando e fazendo vários rabisquinhos na linha, né? E aqui ele fala que o mais importante é você ter um fluxo, né? Que ele chama de flow, perfeitinho assim. Pode ver que ele dá até uma variação aqui, mas ele chama isso de correto porque é um fluxo contínuo, não é quebrado, não vai pausando, não é muito devagar, mas também não é acelerado. Então você consegue fazer ele de um fluxo mais ou menos, se você estiver vendo meu mouse aqui, mais ou menos nessa velocidade aqui, ó, que eu estou fazendo. Não precisa ser rapidão e também não vai ser devagarzinho ao ponto de ficar ondulado, travado.
E aqui ele dá mais uma explicação, que você não fazer muito devagar, nem muito firme com a mão, fazer um pouco mais suave para ficar confiante. Que a confiança aqui, o fluxo, é mais importante que a precisão. Aqui ele tem um ponto e o outro. E aqui, mesmo acertando os dois pontos, essa linha de baixo é muito mais precisa, muito mais coerente, muito mais confiante do que essa de cima, né? E aí ele vai explicando novamente como maneiras ideais de fazer zigue-zague, justamente usando o fluxo contínuo aqui. E aqui tem as primeiras tarefas. Aqui ele vai para fazer 2 páginas. Eu vou ter que colocar isso aqui em inglês, porque não está aparecendo em português ali. É isso mesmo? É isso mesmo. Então deixa eu ver o original aqui, só para mostrar esse exercício para vocês. Aí eu volto lá. Deixa eu vir aqui em remover do Dropbox aqui. Deixa eu ver parte 1. Vim aqui no hard work, em homework aqui. Cadê? Lessons. Primeira lição. E aqui tem. Aqui, ó. Homework. E aqui ele fala para a gente fazer primeiro linhas de sobreposição. O que são essas linhas de sobreposição? Ele tem um vídeo que ele explica, você pode ver. Mas basicamente você vai fazer uma linha com a régua e depois passar a caneta por cima, naquele modo que ele ensinou, 8 vezes por cada linha. Tentando ser o mais preciso possível, mas com fluxo suave. E aqui ele dá uns exemplos de como não fazer, né? Não fazer muito devagar, muito forte e com fluxo consistente desenhando do ombro. Dá mais exemplos aqui do que não fazer, porque começou de qualquer local, terminou de qualquer local, e aqui foi um pouco mais coerente. E aqui ele dá um exemplo de como foi esse trabalho. Um exemplo de uma das folhas. Aí, nós temos também a segunda aqui, que é uma folha só, de Ghosted Lines, que é basicamente o mesmo exercício, só que em vez de a gente usar a régua, a gente vai fazer 2 pontos. Então a gente vai fazer aqui um ponto de um lado e um ponto do outro e conectar esses pontos. Da mesma forma, o mais suave que você puder, mas com fluxo contínuo. Então você pode ver que ele às vezes não completa, mas o fluxo está contínuo, certo? Isso é uma folha. E esse outro aqui de Ghosted Planes são. É uma ou duas, eu perdi aqui. 2 folhas de Ghosted Planes que você vai fazer o mesmo processo, só que 4 pontos, conectá-los, formando um quadrado assim, um plano, né? E depois cruzá-los para conseguir esse X no meio. E aqui ele tem também o exemplo de como ele foi feito. E aqui eu vou explicar, vou mostrar o que eu fiz agora. Eu estou usando um software chamado PureHalf, que eu vou mostrar até o link para vocês dele aqui. PureHalf, que é esse software aqui, que ele é gratuito, mas você tem a opção de pagar. Você pode vir aqui, por exemplo, tem para Windows, Linux e Mac, e você pode dizer, ó, quero contribuir e tal, ou não. E se você não puder contribuir, você vem aqui, digita 0, ele vai permitir que você faça o download, sem problema, gratuitamente, tá? E aqui são as minhas atividades no PureHalf. Então eu fiz esse cara aqui semana passada, mesmo processo. Ó, canetinha simples, de papelaria, uma linha com a régua e passando 8 vezes. Você vê que alguns momentos estão bons, outros momentos estão caóticos. E é um exercício, né? É para ser assim. Novamente aqui, as 2 folhas. Aí eu tenho aqui do Ghosted Lines. Mesma coisa, 2 pontos, conectar e tentando conectar esses 2 pontos. Pode ver que algumas linhas são boas, outras são muito falhas, né? Então a ideia é fazer isso com calma mesmo. E se você achar que não for suficiente uma folha, repita, mas não fique muito preso no exercício. E a mesma coisa aqui pro Ghosted Plants. Então leva algum tempinho, mas não nada de absurdo para se fazer. Certo? E aí que começa a parte de chorar, né? Eu falei, putz, gastei esse tempo aqui, que eu acho que foi coisa de menos de uma hora, mais ou menos, ou uma hora, não me lembro. Fazer todos os exercícios e ler as lições. Falei, agora eu vou gastar mais tempo no desenho, né?
Aí eu fui e sorteei esse Summer Fun aqui da pistolinha d'água que eu expliquei pra vocês. Fui, peguei algumas referências, né? Queria fazer uma arma com a manivela que puxasse água e a água disparasse pela manivela. E aí eu cheguei nesse esboço que eu fiz aqui, de fazer um canhão de água com a manivela, aonde ele se reabastecesse com um galão de água aqui. Então eu ligaria uma mangueira nesse galão de água e dispararia o canhão de água. E aí eu comecei o meu martírio porque eu estudei Blender há coisa de umas 2 semanas atrás e queria blocar no Blender só para poder fazer um desenho 3D perfeitinho, que foi o meu erro. Esqueci o perfeito e fazer. E aí eu comecei a blocar esse desenho no Blender, que eu gostei do resultado aqui. Aí eu tirei uns prints, gastei muitas horas nisso aqui, várias horas, porque eu não sou muito bom no Blender, comecei agora e não sabia exatamente como fazer algumas coisas, então fui chutando como fazer. E eu gastei boas horas nisso aqui, fui modificando, mudando de forma até chegar nesse desenho, nessa blocagem, e foram-se várias horas que eu poderia ter desenhado, mas não desenhei. Aí eu coloquei até algumas cores para poder ter uma visualização melhor de luz e sombra, encaixe. E eu cheguei ao ponto, agora eu vou desenhar. E eu bloqueei esse cara aqui no Clip Studio. Pra quem não conhece, o Clip Studio é tipo o Photoshop, só que focado para desenho. Vou mostrar ele aqui. E eu fiz esse carinha aqui e eu travei. Por que eu travei? Primeiro, porque eu foquei no grid. Eu fiz o grid primeiro, fiz os pontos aqui, um quadradinho eu vou desenhar aqui. E aí eu comecei a fazer as linhas, né? Puxar as linhas. Já começou a ficar mais complexo do que eu gostaria. Depois eu coloquei umas cores aqui só para poder diferenciar uma parte da outra, fica mais fácil para desenhar. E aí eu comecei a fazer esse deixar tão complexo que eu simplesmente não consegui sair disso e não desenhei mais. E aí foi onde eu parei na semana passada. Viajei também semana passada, então uma semana que era para ser de 7 dias acabou virando semana de 4 dias. E eu travei nisso aqui. E o que eu tiro dessa semana? Primeiro que eu tô tentando ser perfeitinho demais, o que não precisa. Não precisava fazer um desenho tão complexo. Então, por que eu acho isso complexo? Esse cara aqui tem uns planos inclinados, então fazer esses recortes aqui inclinados são difíceis. Eu escolhi uma perspectiva muito pesada, não precisava poder colocar mais de lado, deixar mais simples. Foquei muito mais em fazer a linha da perspectiva do que em fazer o desenho em si, né? Então, acabei isso aqui, não é um desenho pronto, não estou satisfeito com ele, mas é um começo e eu pretendo seguir a partir disso aqui para essa semana, continuar os exercícios dessa semana, terminar a lição essa semana e fazer mais uns desenhos desse aqui. Então, tentar fazer desenhos mais simples para poder concluí-los, né, na semana. Então é isso, pessoal. Por essa semana foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que não. Ah, tem eu aprendi Blender por esse curso aqui. É uma playlist de um cara gringo. Não é muito difícil de aprender pelo que ele passa. São quantos vídeos? São 9 vídeos. Esse último aqui é só para mostrar sobre como fazer a câmera. Então eu aprendi essa cena aqui no Blender. Foi interessante até mostrar para vocês aqui. Não sei nem quanto tempo esse vídeo está demorando. Mas a primeira aqui, ó, tem, por exemplo, o meu Splash Gun aqui, que eu fiz. Deixa eu sair do modo de render. Deixa eu sair do modo de render. Como é que eu faço isso mesmo? Que eu não lembro. É aqui. Layout. Isso aqui. Aí eu tenho esse carinha aqui, que é o que eu fiz, né? E eu tenho também essa modelagem que eu fiz, né? Daquela cena lá que eu te expliquei. Então, se eu vier em render aqui, a gente vai ter ela pintada com luz e tudo mais. Então, esse carinha aqui é daquele curso. Esse curso aqui vale a pena fazer se você tiver um tempo livre, que é interessante. Então é isso, por essa semana foi isso. Tô repostando esse vídeo novamente com mais de um dia de atraso. Já tinha postado um vídeo ontem atrasado, porque eu cheguei de viagem anteontem, não tive tempo de fazer o vídeo. Estou aqui cumprindo minha meta
E essa semana vou continuar. Segunda que vem eu já posto o próximo vídeo do que eu fiz essa semana. Valeu, fiquem bem, tomem água. Até mais.